Muito bem, agora sim, estamos iniciando a gravação de mais esse encontro da nossa disciplina de planejamento de negócios. É hoje, dia 11 de março, nosso segundo encontro. E hoje, então, nós temos a tarefa de finalizar, né, de ratificar a composição dos grupos, tirar qualquer dúvida que eventualmente ainda exista com relação à dinâmica da disciplina, que foi apresentada na semana passada, no primeiro encontro, e encerrarmos essa questão dos grupos, terminarmos, porque tem alguns alunos ainda que, talvez por não terem participado do primeiro encontro, não tenham entendido ainda muito bem como é que é a dinâmica, não estão inscritos ainda nos grupos, então temos também essa tarefa. Depois disso, vamos começar a conversar sobre as empresas, né? Quais empresas que nós vamos trabalhar esse semestre, tentar já distribuir e definir qual empresa cada grupo fica, e a partir disso vamos então começar a também trabalhar com o formato, com a dinâmica, a maneira com que vocês vão iniciar o trabalho de diagnóstico, né? De aproximação da empresa, de conversas iniciais, de primeiras definições de trabalho, do diagnóstico em si, do trabalho de pesquisa dentro da empresa e assim por diante. Ok? Então, gostaria, como já fiz a semana passada, de pedir para aqueles que puderem, estejam comigo ao longo desta 1h30 aí, possivelmente, que vamos estar conversando, com o vídeo aberto, com a câmera de vídeo aberta, se possível, se assim for possível, se tiverem condições técnicas, físicas, enfim, gostaria de ter a imagem de vocês. Tá? Sempre peço isso para que a gente possa, de alguma forma, ter um pouco mais de interatividade, que não fique, né, um diálogo meio frio e distante, sem que eu possa sequer perceber aí as reações, enfim. Então, dito isto, quero saudar aqueles que eventualmente não estiveram presentes no encontro da semana passada, alguns porque realmente faltaram, outros porque foram se agregando à disciplina nesta semana, porque tivemos matrículas, né, depois daquele nosso primeiro encontro da quinta-feira passada. Na passada nós tínhamos ali 40 e poucos, agora nós estamos com 48 na turma. E, por consequência, até esta talvez seja uma razão de que alguns não se integraram aos grupos, não tenham percebido que já tem ali uma dinâmica acontecendo no ambiente aula. Então, assim, para aqueles que estão chegando, saudar, dizer que esta é uma disciplina do programa de extensão interdisciplinar. Esta disciplina, ela passa a ser uma disciplina que se aproxima da comunidade, né? Algumas disciplinas integram o programa de extensão interdisciplinar. Todos os cursos possuem algumas disciplinas que fazem parte do PEI, P-E-I, Programa de Extensão Interdisciplinar. E como falei na sala, a universidade cumpre o papel do ensino, da pesquisa e da extensão. Ao longo do curso, estas disciplinas e atividades diversas vão cumprindo essa função da universidade, né? O ensino, que é mais
evidenciado na prática cotidiana, nas disciplinas, nas aulas e tal. Na pesquisa, pois eventualmente temos grupos de pesquisa desenvolvidos, temos também pesquisas desenvolvidas dentro de algumas disciplinas e tal, e por fim, a extensão. Então, ensino, pesquisa, ensino, transmitir conhecimento, pesquisa, produzir conhecimento, extensão, levar esse conhecimento para a comunidade e colocá-lo em prática. E essa disciplina tem esse propósito. Então, é uma disciplina que se integra à comunidade. Isto eu expliquei até mais detalhadamente na semana passada. Essa disciplina, então, integrando o programa de extensão interdisciplinar, ela vai participar mais próximo da comunidade através de um serviço que o curso de administração poderia, com mais competência, oferecer para a comunidade. E é um serviço de apoio empresarial, né, do nosso conhecimento em termos de gestão de empresas, apoiando a comunidade empresarial. Então, nós vamos, ao longo do semestre, através de grupos de trabalho, que já estão sendo constituídos, e aqueles que ainda não pertencem a um grupo, eu já tenho aqui relacionados, fiz um levantamento, já tenho, né, o mapeamento dos grupos, vou confirmar em seguida com vocês. Aqueles que ainda não estão em nenhum grupo vão ser agora alocados, né? E estes grupos de trabalho, cada grupo de trabalho vai, então, assumir uma empresa da região. E vai, né, de alguma forma, essas empresas, de alguma forma, estão enfrentando algum tipo de dificuldade, estão enfrentando algum tipo de problema, e nós vamos tentar oferecer alternativas, soluções, né, para que elas tenham a possibilidade de se recuperar e se firmar no mercado, que realmente enfrenta um momento absolutamente difícil, né, de muita instabilidade, de muita incerteza e de muitos desafios. Portanto, temos um compromisso maior ainda neste semestre, né, já nestes 2 últimos semestres, porque as empresas não estão enfrentando as dificuldades, que já são grandes, em um cenário, digamos, normal. Nós estamos num cenário de muita anormalidade, de muita instabilidade e, por consequência, o desafio nosso cresce. Vamos ter que colocar ainda mais a nossa, né, expertise que foi sendo criada ao longo do curso, a nossa capacidade de discutir em grupos, né, fazer realmente um trabalho em equipe, onde cada um de vocês tem conhecimentos adquiridos, tem competências desenvolvidas, e num trabalho em equipe, tornar este grupo de trabalho um grupo qualificado e competente para buscar alternativas e soluções para a empresa. É isso que nós vamos, né, ter pela frente, esse cenário bastante difícil, mas nós, então, vamos, da melhor forma possível, nos envolver, nos empenhar, e vai ser realmente muito gratificante se lá no final do semestre nós conseguirmos entregar perspectivas boas para as empresas, as quais nós estamos, de alguma forma, ou estaremos, de alguma forma, auxiliando, certo? Então, é isto, é um trabalho de apoio às empresas. A seleção das empresas vai se dar a partir da preferência do grupo. O grupo pode escolher alguma empresa de algum conhecido, de algum componente do próprio grupo, da família de algum componente do grupo. Então, pode ser, sim, uma empresa familiar, uma empresa, né? Sugeri, recomendei na semana passada que não é que não possa, mas para tornar um pouco mais rico e desafiador o trabalho, que não ficássemos em empresas muito pequenas, de um empreendedor individual, e tal, que tem os seus desafios, mas que, né, tivéssemos um pouquinho mais de amplitude neste ambiente organizacional, que fosse uma pequena empresa, né,
Não precisa, obviamente, né, ser uma grande empresa, mas uma empresa que exija, né, um olhar Olha só, eu estava e um pensando em diagnóstico maior. fazer. Eu estava pensando em fazer sobre Fala, Guilherme. supermercado, assim, um exemplo, o Zafari ou o Big, né, que tiveram que mudar o seu fluxo de funcionários, planejamento de trazer alimentação, manter o preço, ou farmácia, eu não sei se seria uma boa ideia, assim, para o meu grupo. Me parece que pegarmos uma rede de supermercados tão grande, porque, na verdade, vai ser um trabalho de diagnóstico, de análise da empresa, das práticas. Nós pegarmos uma rede de supermercados, Zafari, Bourbon, Nacional, seja lá o que for, a dificuldade de conseguirmos informações vai ser muito grande. Tem informações que são estratégicas, eles não vão abrir. Então, por isso que não vai ser um trabalho de pesquisa, Guilherme. Um trabalho assim, que a gente vai fazer pesquisa com consumidores, vamos fazer uma análise lá do ambiente das práticas do supermercado, não. Vai ser um trabalho, como eu disse semana passada, que se aproxima muito do trabalho de uma consultoria. Então, imaginem vocês sendo, né, profissionais, consultores, e tem uma pequena empresa que está com dificuldade no mercado, está precisando, né, ajuda. A primeira condição que eu comentei a semana passada, que é fundamental para a gente adotar esta empresa, é que realmente ela esteja ciente do trabalho e esteja disposta a abrir as portas e as informações. Nós não vamos conseguir fazer nenhum tipo de diagnóstico se não tivermos acesso às informações, disponibilidade, interesse e boa vontade. Então, penso que fazer um estudo sobre supermercados, bom, esse é um trabalho que pode ter, por exemplo, lá naquela minha outra disciplina, de administração de marketing, fazer pesquisa sobre comportamento do consumidor, fazer pesquisa sobre práticas no ambiente virtual, estratégias digitais e tal. Acho que cabe lá. Aqui, a dinâmica que se pretende é outra. Tá? A dinâmica que se pretende é de um trabalho de consultoria a micro e pequenas empresas, tá? Especialmente nesta. E aí, inclusive, já temos algumas empresas, mas a primeira opção para cada um dos grupos, né, e que não precisamos definir hoje, mas era bom que já as coisas meio que se encaminhassem hoje. A primeira opção é o grupo discutir entre si se tem alguma empresa familiar, se tem alguma empresa, né, que vocês tenham proximidade, que saibam que seria interessante, importante para eles esse apoio, esse estudo, essa busca por alternativas, uma empresa que meio que, sei lá, parou no tempo, ou uma empresa que esteja com muitas dificuldades nesse momento que a gente está vivendo, enfim. Não, professor, nós não conhecemos, não temos, discutimos aqui, tinha uma, mas fizemos o contato, eles não se interessaram e tal. Ok, nós temos empresas, como eu disse, nós temos um projeto, uma parceria com o projeto Salvando Empresas, que tem, de certa forma, este propósito, e nós unimos, né, a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa intenção e o conhecimento da nossa expertise, oferecemos isso para nos aproximarmos do projeto Salvando Empresas e trabalhar com essas empresas que estão lá procurando o projeto. Algumas empresas sabem do projeto Salvando Empresas e procuram ajuda lá. Precisamos de apoio, nós estamos com muita dificuldade e tal, e existe esse projeto que... E algumas dessas empresas, eles estão encaminhando para nós. Então, a gente já tem algumas dessas empresas. É isso. Ok, Guilherme? Tranquilo? Certo, senhor, entendi. Consegui pegar agora. Ótimo. Estou vendo aqui, nós temos 36, 35, na verdade, 36 comigo.
Nós, na disciplina, temos 48 alunos. 48. 48. Eu tinha... Então, vamos trabalhar agora a questão dos grupos, certo? Tem alguém que está chegando hoje, ou mesmo que tenha vindo semana passada, mas que está com alguma dúvida, que queira ter algum esclarecimento agora, neste momento inicial, que ainda não esteja claro como é que vai ser a dinâmica e tal? Muito rapidamente ainda, muito superficialmente, mas a ideia principal precisa ficar clara, vai ser realmente um trabalho vai ser uma disciplina muito prática, em que nós vamos resgatar tudo aquilo que fez parte, né, dos nossos estudos, das nossas disciplinas. Daniel, estou chegando hoje, o que o Daniel me diz aqui? Vamos ver se tem mais algum questionamento. Boa noite. Daniel, estou chegando hoje. Porém, ficou bem claras as informações. Legal. Então, né, mas se tem alguma dúvida, pelo menos dessa dinâmica, vai ser, como eu disse, uma disciplina bastante prática, uma disciplina que vai colocar, né, vai nos colocar no desafio de colocar em prática tudo aquilo que ao longo do curso, né, nós fomos desenvolvendo, fomos adquirindo. Muito bem, vamos aos grupos. Agora, eu já vi que teve uma manifestação ali deixa eu ver quem é que falou, o Jandler, o Juarez e o Jandler. Bom, vamos lá. Agora aguardem um pouquinho que eu vou montar estes grupos, ok? Eu e o Juarez estamos no grupo 10, mas depois a gente ia ver com as gurias que são colegas de polo, se a gente conseguia unir com o grupo 9, que é a Isabel e a Janice. E o Trial version. Tenho mais um microfone aberto, deu um conflito aí, mas vamos já falo contigo, Jandler, com vocês, com o Juarez também. Vamos lá, olha só. Confirmando, grupo 1, Andrei, Bruna Marcelli, Vanessa Moraes, Richard Soares e Franciele Dallagnol. Este é o grupo 1, tem 5 componentes. O grupo 2 é a Daisa, o Julian, o Osmar, o Daniel Castro e o José Edson. Ok. E isto, vejam, atenção, pessoal, isto eu escrevi aqui a partir do que vocês se organizaram lá, tá? Teve gente que transitou de um grupo para outro e tal, mas essa foi a última posição de cada grupo, a última posição. Teve gente que entrou, saiu e tal. Então, se ao longo desta leitura tem alguma modificação, é a hora. Bruna, tu levantaste a mão. Sim, professor, quero confirmar ali, é a Vanessa Peixoto que está no nosso grupo, né? Eu acho que é a única Vanessa. Vanessa, eu anotei Moraes, mas eu acho que é Peixoto Moraes, Moraes Peixoto, acho que é isso. Perfeito, só para confirmar, ela está certo, daí o Andrei, o Richard, eu acho, se não me engano. E Franciele. Isso aí, tá ok? certo. Tá. Então, grupo 2, Daisa, Julian, Osmar, Daniel e José Edson. Grupo 3, Wesley, Maríndia, Esther, Letícia e Milena. Ok? Esse é o grupo 3. O grupo 4, a Caroline Nunes, o Henrique, o Alexandre Lima, a Nayara e a Patrícia. Ok? Este é o grupo 4 com 5 componentes. Qualquer coisa, interrompam se tiver alguma. Grupo 5, o Guilherme Guedes, a Débora Santos, o Luiz César, a Jaqueline Quevedo e a Franciele Pires. Este é o grupo 5. Grupo 5, com 5 componentes. O grupo 6 é do Leonardo Monteiro, da Evelyn, da Carla, da Karine e da Ticiane. Este é o grupo 6, ok? Aí, o grupo 7 não tem ninguém inscrito. Bom, o grupo 8 já fechou também. Tamires,
Vitória, Daniela Souza, Jackson e Diego. Ok? Então, este é o grupo 8, com 5 componentes. De maneira que nós temos, então, como o 7 não tem, nós temos 7 grupos com 5 componentes já definidos, e temos aí, então, 35 alunos já distribuídos. Nós temos, no grupo 9, a Isabel, a Janice e o Nicolas. E, pelo que eu entendi, Jandler e Juarez se candidatam para este grupo. É isto? Vai, professor. Trial version. Jandler, ok, é isso. Deixa o Jandler falar. Isso, professor. É isso, né? Juarez e Jandler. Perfeito. Então, o grupo 9 fica Isabel, Janice, Nicolas, Jandler e Juarez. Perfeito. Aqui está resolvido, aqui está resolvido. Ah, Alessandra, tu estás na sala. Deixa eu ver se a Alessandra está na sala. A Alessandra não está na sala. Não está. A Alessandra chegou a se manifestar num grupo, mas se manifestou num grupo que já tinha 5 componentes e tal, e aí também acabaram nem respondendo, e ela não entrou em nenhum outro grupo. Temos agora... vamos ver quem está aqui na sala para a gente já formar o próximo grupo, certo? Vai ser o grupo 7. A Alessandra não está na sala. O Leandro está na sala? Deixa eu ver aqui. Leandro... JKL. Leandro não está na sala. Então não dá para... Lemuel não está na sala. Lucas não está na sala. Por enquanto, estes aqui não estão na sala. Manuel não está na sala. Mateus não está na sala. E Vinícius, o Vinícius está na sala. Vinícius, tu não tem grupo ainda, certo? Onde está o Vinícius? Vamos ver o Vinícius. Vinícius, se manifeste. Vinícius. O Vinícius está na sala. Tem alguém que não tem grupo que esteja na sala que eu tenha me passado aqui? Não? Vejam, nós temos 39 na sala agora. E nós temos 8 ou 9 que não tem grupo, e são os 8 ou 9 que não estão na sala também. Então, não estiveram possivelmente na primeira aula, não assistiram à gravação durante a semana, não acessaram o ambiente aula, não participaram de nenhuma manifestação ali nos grupos, ou seja, estão no ambiente, no Ministério do Ar, aí, completamente perdidos, e nós vamos dar mais uma semana aí para ver se eles aparecem, mas também, né, o importante é que nós temos todos os que estão na sala têm um grupo, e nós temos agora, então, 8 grupos com 5 componentes. Nós temos 40 pessoas já distribuídas. Tem 8 que estão aí perdidos. Tá? Estes 8 grupos, nós vamos, então, a partir de agora, ouvir para saber se já tem alguma perspectiva, se tem alguma ideia de empresa, se chegaram a conversar durante a semana. Caso contrário, nós, em seguida, vamos abrir um espaço para que os grupos conversem sobre isto, e aí depois nós retomarmos e vermos aqueles que vão ter uma empresa e aqueles que não têm uma empresa e que aí, então, nós vamos encaminhar para o projeto Salvando Empresas. Tá? Tem algum grupo que já tem uma sugestão, tem uma ideia?
Professor, olha só, aqui é o Guilherme do Grupo 5. Vamos lá, Guilherme. No nosso grupo tem uma colega que tem aí na família, ela, o pai dela, né, ela, os irmãos, tem uma loja de ferragens, né, que trabalha com materiais de construção e ferramenta, e ela deu várias ideias legais, né, de mudanças e coisas que precisaria mudar e planejar melhor, até para poder expandir, né, de um microcomércio, assim, diria, né, uma coisa pequena, para algo mais funcional. E eu queria ver se uma ferragem assim seria uma boa, algo possível da gente poder trabalhar. Com certeza. Com certeza é um segmento muito interessante. Empresas do comércio em geral, né, são sempre empresas que trazem, que colocam em xeque os nossos conhecimentos, né? E que se nós tivermos o envolvimento necessário e estudarmos, né, o cotidiano da empresa com todo o cuidado necessário e tal, seguramente pode sair um bom projeto, né? Acho que é excelente. Empresas desse segmento de ferragem é muito bom. Então, claro, podemos deixar assim como uma primeira indicação, não precisa definir, já ter como definitivo isso, mas já fiz um asterisco aqui que tem um encaminhamento, assim, bom para esse grupo. Mais algum grupo? Talvez vocês não tenham ainda durante a semana conversado exatamente sobre isso. Estavam mais preocupados na questão da composição dos grupos. Talvez não tivesse ainda a clareza, o entendimento e tal sobre como funcionaria. Então, em seguida, nós vamos ter um espaço para vocês conversarem sobre isso, pensem, né? Porque assim, ó, sempre se nós pudermos, né, nos aproximar de empresas como esta que o Guilherme trouxe agora, né, que faz parte da família de um dos componentes do grupo, bom, o acesso às informações já fica mais facilitado, né, a dinâmica fica melhor, né, as possibilidades de desenvolver um bom trabalho são maiores do que pegar uma empresa que a gente não conhece os donos, não sabe exatamente como é que é o dia a dia, nós vamos ter que, né, conversar com eles, acertar algumas coisas, a forma de trabalho, ver se eles realmente se dispõem e tal. Então, nesse sentido que a gente sempre abre a possibilidade para apoiar alguma empresa dos nossos próprios alunos ou apoiar alguma empresa que seja próxima, né, dos nossos alunos, que seja próxima de vocês, por exatamente essa facilidade de termos acesso à informação e tal, né? Então, pensem sobre isso agora em seguida, quando a gente abrir um espaço para isso. Tá? Em seguida, vocês vão poder conversar em pequenos grupos. Lá no ambiente aula, aquele grupo 1, grupo 2, grupo 3, que para esta semana foi utilizado mais no sentido de organizar os grupos, de vocês irem se inscrevendo ali e tal, a partir de agora, aquela sala de interação é de vocês, de cada um dos grupos. Compartilhem documentos, compartilhem ideias, compartilhem, enfim, utilizem aquela sala e me solicitem esclarecimentos, apoio, tirem dúvidas por aquela sala. Então, vamos agora fazer uso daquele espaço que vai tratar das especificidades de cada um dos grupos. A partir do momento que se definiu as empresas e tal, façam uso daquele espaço sem prejuízo de qualquer outro espaço, os grupos do WhatsApp e tudo que vocês julgarem, grupo de e-mails, pastas no Drive compartilhadas. Bom, nós temos inúmeros recursos, né? Mas é importante que a sala de interação, especialmente no que diz respeito à busca de esclarecimentos comigo, seja lá. Tá?
Então, eu vou estar sempre atento às salas de interação, aquelas 10 salas de interação dos grupos. E os grupos devem ou mandar mensagem e tal, tem aqueles outros espaços, tem sala de dúvidas e tal, mas se é uma dúvida relativa ao processo de análise, de diagnóstico, de construção, né, da empresa específica, bom, vamos conversar lá na sala de interação da empresa, do grupo, tá? Devemos explorar aquele espaço, ok? Muito bem. Outro aspecto que eu quero, nesse início assim, de semestre, também destacar. Uma vez que definimos as empresas, nós faremos um contato preliminar para acertar, combinar com o dono, com o dono da empresa, com os responsáveis que farão a interlocução conosco. Vamos, né, combinar com eles como é que vai funcionar a dinâmica dos encontros. Penso que este tipo aqui de atividade é o que deve talvez prevalecer, né? Façam encontros pelo Meet, né? Pequenas reuniões, o grupo com os representantes da empresa, façam, né, reuniões e tal, acertem os momentos, a periodicidade, os contatos, né? Troquem as informações e tal. E uma vez definido isso, estes acertos iniciais, essas combinações iniciais de como vai ser a dinâmica ao longo do semestre, e que para isso vocês vão ter que explicar, olha, nós vamos precisar de muitas informações. E talvez não seja em uma ou duas reuniões que a gente vá conseguir tratar de todas as informações. Então, em que momento que nós poderíamos conversar, né? De que forma e tal, essas combinações vão ter que acontecer. Feito isto, acertado isto, né? Então nós vamos conversar sempre na própria quinta-feira, que já tem aula e tal, a gente faz uma reuniãozinha no final da tarde, né, o grupo aqui pode às 18 horas, ou pode isso, enfim, vocês vão se organizar. Né? Um não pode, mas aí depois ele pega e tal, vocês têm que combinar e se acertar. Feito isto, vocês, né, depois das combinações iniciais, vocês realmente têm que começar a construir o diagnóstico. Construção do diagnóstico. E este, então, é o nosso trabalho primeiro. Eu não posso chegar lá e ter perguntas vagas, perguntas soltas, abre a reunião, aí um faz uma pergunta, tá, e como é que tá as vendas tuas aí? E tá, tu tem site? E me diz uma coisa, tu tem empregadas? E aquela coisa solta. Não, nós temos que ter um roteiro. Um roteiro, né, que vai desenhar, vai nos auxiliar na construção desse diagnóstico, essa leitura. Então, o nosso primeiro trabalho é a construção desse roteiro. Ok? Estamos definindo o grupo, estamos definindo empresa, vai ter o momento de definição dos horários e, né, das combinações com a empresa com relação aos contatos, e aí, na sequência, a gente vai realmente começar a trabalhar, passamos, então, a construir o diagnóstico, e neste trabalho de construção do diagnóstico não pode ser, né, algo desestruturado, informal, mas, ao contrário, temos que, sim, ter uma organização para termos capacidade, inclusive, de depois fazer o diagnóstico. Se as informações vêm soltas, desconexas, nós não vamos conseguir fazer uma interpretação e uma análise empresarial adequada para depois apresentar alguma sugestão de melhoria. Este diagnóstico passa a ser o nosso, esse roteiro passa a ser o nosso primeiro desafio. De maneira que, quando iniciar as visitas, a gente tem esse roteiro. Como que vai funcionar o roteiro? Vou responder em seguida, depois do Júlio. Fala, Júlio. Ô, professor, eu não lembro se o senhor comentou, se comentou, eu deixei passar. Tem algum ramo específico que a gente teria que optar
Ou pode ser uma empresa qualquer, de qualquer ramo, vamos supor assim, em ser supermercado, ou sei lá, uma empresa que vende prego, por exemplo? Não tem não se estabeleceu um segmento específico, tá? Segmentos variados, mas Sim. vamos sempre conversar um pouco, assim como o Guilherme trouxe agora. O professor tem uma ferragem que é da família, trabalha o pai, os filhos e tal, 3, 4, 5 pessoas, enfim. E né, é um pequeno comércio, eles têm algumas ideias, mas não tem isso muito bem consolidado e tal, etc. Poderia ser. A princípio, eu disse que sim, e é um ambiente interessante para se desenvolver, um estudo e tal, pode ser. Ah, mas pode ser prestação de serviço? Pode ser. Não vamos, Julian, pegar grandes empresas, porque nós vamos ter dificuldade. Grandes empresas, nós vamos ter dificuldade de conseguir as informações, né? Muitas. Vai ser mais difícil. Se vocês entendem que, não, mas tem uma empresa aqui de médio porte, que tem aí 50, 100 funcionários e tal, mas a gente tem acesso e tá bom. Se o grupo se sente já, né, em condições de estabelecer uma análise, um diagnóstico numa empresa maior, ok? Não é, a princípio, o foco, né, que a gente está buscando. Nós queremos pequenas empresas, 6, 7, 10 funcionários, pequenos negócios, e que, neste momento, são as que mais têm enfrentado dificuldade. Sim, Mas de qualquer segmento. Pode ser uma oficina, pode ser enfim, qualquer segmento. Eu estava conversando até com o meu grupo, que a gente estava conversando de empresas e tal, disse que daqui a pouco uma empresa que fosse, vamos dizer assim, familiar, seria até mais fácil de a gente ter acesso a algumas informações que daqui a pouco numa empresa grande a gente não teria, né? Exatamente isso, exatamente isso. Quanto maior a empresa, mais dificuldade nós temos num curto espaço de tempo, em alguns poucos encontros e reuniões, de conseguir realmente compreender toda a dinâmica da empresa, fazer uma leitura adequada e tal. Né? Fica mais difícil. Pequeno negócio. Pequena, vamos supor, tem o dono da empresa, daqui a pouco mais um gerente, e ele tem todas essas informações. Uma empresa maior vai ser divisão por setores e tal, vai ter que passar daqui a pouco, sei lá, por 3, 4 setores até conseguir as informações que a gente precisa, né? Isso aí, perfeito, Júlia. É isso aí. Valeu, obrigado, professor. Olha só, vocês agora, em seguida, eu vou falar agora sobre algumas áreas, e em seguida vocês vão se reunir, depois nós vamos voltar a conversar, que poderá ser até pelas salas de interação, não precisamos ficar conectados aí a noite toda para voltar a conversar, podemos daí ter o atendimento mais específico pelas salas lá mesmo, de cada grupo. Mas agora vocês vão se reunir para esse nosso primeiro exercício, vai ser, né, em termos de definição de empresa, conversem no grupo para ver se tem uma empresa, ou, enfim, eleger 1, 2, 3, porque vocês também precisam do ok da empresa. Então, olha, nós estamos com intenção, por exemplo, o Guilherme vai falar lá com o pessoal da ferragem e tal, mas daqui a pouco não temos interesse. Então, vocês vão conversar um pouco, ver as opções. A partir disso, a partir de amanhã, com estas opções, se tiverem, vão fazer contato com as empresas e verificar se ela topa, né? Se ela topa. Qualquer coisa, podem dar o meu contato. Eu não sei se vocês têm o meu número, mas a empresa pode querer conversar com o professor para saber como é que é isso, como é que vai funcionar, se realmente isso é da UBRA, que disciplina é essa, como é que é isso. Então, podem dar o meu número, eu vou botar aqui o meu número. E aí, então, vocês, a partir
do ok da empresa, né? Selecionaram 2, 3 empresas. Tá, dessas 3 empresas que realmente podemos tentar, vamos começar por essa aqui. Se essa não der, depois vamos fazer um contato com essa. Se essa não der, vamos fazer um contato com essa terceira. Se essa terceira não der, bom, vamos lá falar com o Jefferson e dizer que ele tem que indicar uma empresa lá do projeto, lá de Salvando Empresas. Ok. Né? Vamos fazer esse caminho para eleger a empresa. E vocês vão me informar lá no grupo. Já temos a empresa, vai ser essa, pode ser essa aqui, tais características, essa aqui, né, são os dados, etc. e tal. Ok. Além disso, hoje vocês ainda vão começar a trabalhar na construção do roteiro para a elaboração de um diagnóstico. Uma empresa pode ter problemas financeiros. Uma empresa pode ter problemas de produção. Uma empresa pode ter problemas na área comercial. Uma empresa pode ter problemas de pessoal. Uma empresa pode ter problemas de clima. Uma empresa pode ter problemas jurídicos. Uma empresa pode ter problemas logísticos. Uma empresa pode ter problemas de comunicação com o mercado. Uma empresa pode ter problemas de todas as ordens. E vocês, recuperando aquilo que viram ao longo de todos os semestres que foram constituindo a formação de vocês, vão lembrar, né, de que na área financeira nós precisamos dar uma investigada e saber se eles minimamente têm um fluxo de caixa, se eles têm, né, a análise correta da constituição, da formação do preço de venda dos produtos deles, será que eles calculam adequadamente? Então, na área de custos, na área financeira, o que nós precisamos perguntar? Vamos construir um roteiro de perguntas que faremos para a empresa. Este roteiro não é definitivo. Mas eu não vou dar esse roteiro para vocês. Esse roteiro tem que ser construído. Certo? Nós vamos construir. Então, algumas perguntas que sejam obrigatórias a gente fazer, não que tenha que ser assim, que nem o senhor comentou, a gente que vai decidir, né? Mas algo que o senhor queira ver, podemos dizer, em quase todos os trabalhos, assim, que tenha que ter, que seria bom ter? Sim, a ideia é chegarmos a isso, Guilherme. A ideia é nós chegarmos a um roteiro padrão. Mas esse roteiro padrão não vai ser o Jefferson que vai dar. Esse roteiro padrão vai ser uma construção coletiva. Então, Maríndia, já vou te passar a palavra. Então, a construção coletiva vai se dar exatamente dessa forma. Henrique, já te passo a palavra. O grupo se reúne, o grupo pensa em questões que talvez sejam importantes serem levantadas junto à empresa, na área operacional, de produção, comercial, na área de marketing, na área de pessoal, na área financeira, enfim, e vão levantar, fazer os apontamentos. E nós vamos retomar isso, grupo por grupo, no conjunto. Aperfeiçoar isto, de maneira que daqui a 2 semanas a gente alcance, Guilherme, este roteiro padrão, que pode ter algumas adaptações a partir do segmento. Ô, professor, no roteiro padrão aqui tem perguntas sobre o processo produtivo. E não tem produção, né, é um comércio ali, é isso e aquilo. Ou tem algumas perguntas aqui que não tem nada a ver com esse segmento, é uma prestação de serviços. Aí nós vamos ter pequenos ajustes, mas tem que ter um roteiro padrão. E este roteiro padrão vai ser construído coletivamente. Eu gostaria desse exercício primeiro, não entregar pronto, mas que vocês pensassem, escuta, se tem uma empresa, e se essa empresa, né, que eu agora vou ter um olhar mais analítico, mais crítico,
como é que eu preciso enxergar a área financeira? Que elementos que eles precisam me informar para eu saber se realmente eles estão tendo uma gestão financeira adequada ou se eles estão tendo problemas de gestão financeira? Eu preciso perguntar no que diz respeito à área comercial para eles, no sentido de que eu compreenda bem e saiba identificar falhas ou não, né? Na área de comunicação, na área das estratégias digitais, na área, enfim, o universo de um empreendimento, de um negócio, é enorme. Olha quantas áreas eu já citei aqui. Olha quantas questões nós precisaremos saber. Então, é isto que nós vamos agora construir. E, a partir do segundo momento, nós vamos ouvir os grupos e começar, então, a consolidar tudo isto num documento final. E esse documento final vai ser o documento orientativo, Guilherme, que deve seguir minimamente aquilo. Não que novas questões, outras questões específicas daquele negócio não possam ser incluídas na medida que o trabalho for sendo desenvolvido. Mas aí, respondendo então definitivamente ao Guilherme, sim, algumas serão, digamos, norteadoras, obrigatórias, e mais algumas poderão vir. Maríndia e depois o Henrique. Sora, olha só, a gente está debatendo aqui no grupo, grupo 3, uma colega nossa, o irmão dela abriu um mercado, tá? Só que, enfim, por mais que seja uma questão de família e tal, uma coisa mais família, a gente tem uma dúvida em relação a isso. Eu fiz a cadeira de consultoria com o professor Guilherme, eu acredito, ele dá também logística. E no trabalho ele também pediu para a gente fazer a consultoria igual a gente está fazendo agora aqui no TCC. Porém, uma coisa que ele deixou bem claro para nós é que a gente tem que fazer a consultoria, prestar serviço, no caso ali, mostrar onde estão os erros da empresa, onde pode melhorar, mas em nenhum momento a gente pode pedir que eles implementem aquilo, ou que a gente faça o trabalho que, na verdade, deveria ser deles. Por exemplo, a gente pode dizer, ó, o site está ruim a coisa, não está bonito, vocês não estão publicando quase, não tem quase atualização. Agora, se eles vão ou não fazer, não depende de nós, né? Não é a gente que tem que fazer esse site, a gente que tem que colocar em prática, correto? A gente tem que dar a ideia, mostrar por que é bom e etc. Mas não pegar e fazer, dar mastigar para a pessoa. A cadeira de planejamento de negócio tem esse propósito de exercitar essa nossa capacidade de gestão, né, de leitura, de diagnóstico, de identificação de problemas, de construção de alternativas, e ela termina com a apresentação de propostas de melhoria. Lavamos as mãos. Querem? Ótimo. Não querem? Ok. É a nossa ideia. Nós não vamos implantar. Como eu falei nessa questão do site, então a gente pode fazer o site para eles, mostrar um template inicial ali, ó, tu pode colocar assim, assim, assado, talvez criar um Facebook para poder, o meu mercado, no caso da família dela, da Esther. Até tô roubando a fala da colega aí, se a Esther quiser se meter, fica à vontade. E a gente quiser, tipo, criar um Facebook, não é a gente que vai criar, né? É eles que vão fazer. Vocês não vão fazer. É isso que eu tô com dúvida, fazer. Assim. Vocês podem dar algumas dicas. Né? Olha, normalmente, numa página na rede social, nesse segmento, nem cabe mais usar o Facebook, ou seria interessante, mas vocês não vão construir a página. Vocês não vão desenvolver um site. Vocês vão dar ideias e dicas. Dicas, né? Mas por aí. Tem uma cadeira seguinte que se chama modelagem de negócios. E nesta cadeira modelagem de negócios, se alguma empresa que foi aqui parceira nossa, que nós ajudamos e tal, tiver a intenção de receber o apoio para uma implementação, vai ser lá. Numa nova dinâmica, numa outra dinâmica. Vão retomar, talvez com uma pequena modificação nos grupos, porque talvez nem todos avancem no mesmo tempo e tal, mas se pretende que sim, que as turmas de planejamento sempre avancem da forma mais homogênea possível para a modelagem, né, exatamente por essa característica de que alguns trabalhos tenham sequência lá, mas é absolutamente opcional a empresa que vai decidir se quer ou não. E se quiser, vai ser lá no outro semestre.
Henrique. Depois, Bruna. Boa noite, professor. A gente do grupo 4 ali, a gente vai nos colocar à disposição, tá, para o programa Salvando Empresas. Não temos uma empresa definida por indicação dos colegas. E a minha dúvida, as minhas duas dúvidas com relação primeiro, caso a empresa que é passada para nós, ela não queira divulgar informações, ou ela omita informações, o que devemos fazer nesse caso? E o segundo caso seria, empresas geralmente de pequeno e médio porte, eles não têm controle muito bom, nem financeiro, nem administrativo em geral, tá? Justamente por conhecimento de causa, estou falando isso. O que devemos fazer nessa situação? Até porque a gente não tem como pegar e montar uma DRE da empresa dos anos passados sem as devidas informações, né? Não tem como a gente adivinhar. Essas são as minhas dúvidas. Perfeito. As empresas que estão inscritas no Salvando Empresas já são empresas que buscaram ajuda, estão buscando ajuda e já têm a compreensão de que, se forem selecionadas, precisam estar dispostas a abrirem as informações e tal. Então, no que diz respeito a isso, elas sabem que tem que dar as informações, fornecer as informações, não deve ter problema, tá? Não deve ter problema. Não pode ter problema. Porque se a empresa quer ajuda, mas não quer mostrar o seu dia a dia, mostrar, né? Bom, aí vai ser difícil nós colaborarmos, né? Fazer diagnóstico sem ter o acesso às informações fica muito difícil. E, sim, tem empresas que vão abrir as portas, vão nos receber, vão querer, né, mostrar tudo que sabem, mas não sabem muitas coisas, né? E aí nós vamos ter que... Bom, aí nós já estamos fazendo, de certa forma, um diagnóstico, porque aí já começam os problemas. Uma empresa que não tem uma capacidade de organização, e a gente sabe que isso realmente faz parte de muitas pequenas empresas, né? Isso é uma característica. Se a empresa não tem domínio de informações financeiras e tal, bom, esse já é um diagnóstico inicial. De alguma forma, nós vamos ter que orientar eles para que, pelo menos, eles passem a ter alguns controles, né? E orientar eles a partir disso eles conseguirem as informações que nós precisamos. Se eles não têm controle de caixa, nós vamos ter que começar a orientar, olha, todo dia vocês vão ter que ter, né, um fechamento, uma conciliação de contas, seja todo dia, ou seja a cada 2 dias, mas enfim, com uma periodicidade estabelecida, onde vocês vão ter que ter o controle da movimentação bancária, do dinheiro em caixa, depois vocês vão ter que ter um registro, vão ter que ter uma planilha, podem fazer por aqui, podem fazer por ali, quer dizer, já tem de certa forma um diagnóstico, mas tem também um encaminhamento de como eles podem minimamente passar a ter as informações mais organizadas. Mas veja, nós não estamos trabalhando, como foi a dúvida da Maríndia, nós não estamos fazendo, nós estamos fazendo algo que permita nós conseguirmos as informações. Porque, por vezes, eles não vão saber responder. E aí nós vamos ter que, de alguma forma, orientar. Tá, mas esse tipo de informação tu precisa como gestor. Tu precisa ter isso. E para ter esse tipo de informação, tu precisa, sim, de controle simples. Uma prática cotidiana, né? Nós vamos estabelecer um processo mínimo aqui, que tu vai ter algum tipo de indicador, e aí quando tu tiver isso, depois de 2 semanas, nós vamos voltar aqui e ver como é que foram os resultados e tal. Então, em algum momento, sim, talvez nós tenhamos que orientar eles, inclusive em termos de organização das informações, para que nós possamos fazer uma leitura adequada, porque por vezes eles realmente não vão conseguir nos dar. Já é um diagnóstico inicial, desorganização, falta de informações, e para se ter um diagnóstico mais profundo, nós primeiro vamos ter que orientar eles em termos de organização das informações e depois trabalhar nas informações. Não sei se ficou claro, Henrique. Claríssimo, professor. Muito obrigado. Ok, Bruna? Oi, Professor? Oi. Desculpa, Bruna. Desculpa. Eu vou falar, eu juro, tá? Mas vai, colega, fala que tá. Mas a minha é rapidinho.
Professor, o senhor pode ajudar a gente na questão do questionário que a gente vai ter que fazer para sua empresa? Não sei se tu pode passar para deixar algum documento, alguma coisa lá na NetAula, só para a gente poder ter uma base. Eu estou tentando fazer o questionário para a gente poder mandar para a empresa, só que eu estou completamente perdida no negócio. Calma, Maríndia. Maríndia. O quê? Eu estou tentando me adiantar. Maríndia, olha para mim aqui, olha bem. Calma, mulher, calma. Tudo a seu tempo, tá? Já te respondo. Calma. Bruna, fala, Bruna. Tá, vamos lá. Prof, assim, ó, pelo que a gente conversou, falando ali com o grupo, nós não temos nenhuma empresa para indicar, então nós gostaríamos de saber como e quando nós vamos ter acesso às empresas que já fazem parte do programa. E se o senhor poderia nos dar uma orientação. Orientação com relação ao quê? Essa relação de empresas que tem já pré-selecionadas. Sim. Tem uma empresa... Tipo, o segmento... Assim, ó, tem, por enquanto. É que eu gostaria de saber se tem mais empresas aqui do grupo, empresas familiares e tal. Por enquanto, 2 surgiram. Mais algum grupo já tem uma ideia de empresa? Mas fica tranquila, Bruna, que eu já tenho empresas também. Mas eu gostaria de dar prioridade para empresas vinculadas aos alunos aqui. Tá, perfeito. Mas é só para ficar claro. O grupo 1, que é o nosso grupo, nós não temos nenhuma indicação no momento. Tá, então. Legal, tá bem. Obrigada. O Jander. Fala, Jander. Trial version. Jandler. Trial version. Trial version. Jandler, estamos com um problema sério de áudio aí. Não estou conseguindo compreender aí a tua questão. Quem sabe tu já tem um grupo, acredito, né? O professor, acredito que ele queira falar que possivelmente tenhamos uma empresa. Uma empresa. Tá. Juarez, Jandler, Nicolas, Janice e Isabel. É isto? Ok. Vocês já têm... qual é o segmento da empresa? Pelo que o Jandler nos passou, é um mercado. Daí tem que esperar ele para desenvolver isso aí. Legal. Tá, podem trocar uma ideia ali pelo grupo do WhatsApp, de repente, e tal, onde ele possa conversar melhor com vocês, que aqui está complicado. Eu sugeri ao grupo, é um mercado pequeno. Pode ser, tranquilo, ótimo. Né? Um mercado, imagino que seja um mercado de bairro, né? Esses mercados. Tá bem. Mesmo os donos, em 2 pontos, tem 2 pontos, mas são mercados... Ok. Aí vocês, verificam se querem fazer uma análise de um mercado específico, se vão fazer uma análise dos 2, por ser, né, dos mesmos donos, e eventualmente a gestão ser compartilhada, né? Quer dizer, muitas vezes... eles têm mercados em 2 pontos, mas a área de compras é uma só, né? Então determinados setores são comuns, ou se são unidades independentes, e aí vocês poderiam escolher, não, esse aqui, né, nós vamos estudar esse caso aqui. Agora, se tem pontos em comum e vocês acham que dá para fazer uma análise dos 2, pode ser também, não tem problema. Então, assim, eu anotei que o grupo 9... da Isabel, da Janice, do Nicolas, do Jandler e do Juarez, tem uma ideia de empresa. O grupo 5 também, o grupo da Maríndia, pelo que eu entendi também. E assim, Maríndia, agora, assim, quem mais que tinha levantado a mão? Eu acho que não. Maríndia, a ideia, Daniel, já falo contigo então, Maríndia, só um pouquinho. Daniel, dúvidas? A palavra é tua. Pode falar, Daniel.
Boa noite, senhor. Tá me ouvindo? Oi, boa noite, estou ouvindo bem agora. A gente está com umas questões ali no grupo. A gente tem 3 empresas empresas familiares, 2 supermercados e uma metalúrgica. Porém, o número de funcionários é bem pequeno. A metalúrgica do meu irmão, no caso, é só ele que trabalha, né? É dono. E o mercado de um colega tem 3 funcionários e o mercado da outra colega tem 1 funcionário. Eu queria ver com o senhor, tem um número específico que eu vi o senhor falando, entre 6, 7 funcionários? O que poderia nos dizer? Não é regra, não é regra. Se vocês entendem que tem um ambiente interessante, assim, para aperfeiçoar, para melhorar, tem coisas para melhorar, mas só tem 2, 3 funcionários... Não tem problema. Mas é uma empresa que está aí no ramo, né? Tem um pequeno mercado e tal, não tem problema, pode ser assim. Então tá bom, essa era a dúvida, daí vou conversar com o grupo ali no Isso, tá bom? Obrigado. A decisão, a todos agora, a decisão não precisa ficar aí, não precisa ser hoje ainda, tá? Não precisa ser hoje ainda. Então, até porque tiveram alguns grupos que foram definidos agora, e ainda tem uma perspectiva aí de, quem sabe, surgir mais alguma empresa, vocês lembrarem, enfim, né, de algum outro negócio. Então, não precisamos bater o martelo. Ao longo da semana, a gente vai definindo isso. Ao longo da semana, vocês vão conversando, vão fazendo contatos, porque daqui a pouco vocês têm uma ideia, né, Daniel? Aí tu vai conversar lá com o teu primo, teu parceiro, tá? Não quero saber, tá? Tô até pensando já em fechar isso aqui. Bom, então, né? Então pode mudar tudo. Então, mas, né, vocês já sabem que esse é um primeiro elemento aí para, ao longo da semana, nós definirmos. E o segundo aspecto, que agora sim, então, vou falar com a Maríndia e com todos vocês, vou insistir. Não vou dar um roteiro. Não vou dar um roteiro. Esse aqui é um livro que eu escrevi. E aqui tem um roteiro, checklist, como referência. Mas eu não vou dar ele, tá? Eu vou deixar ele aqui. Porque isso tem que ser uma construção coletiva. Nós temos que construir. Eu quero que vocês exercitem um pouco. Eu quero que vocês conversem um pouco. Então, mais nesse sentido mesmo, Maríndia, de exercício. E é um exercício, não é muito simples. Compreendo a tua ansiedade, a tua angústia, tá? Mas daqui a pouco está começando a ficar muito grande isso, né? Começamos a pensar aqui, começou a chover de perguntas, e vai ser difícil fazer isso, montar isso, sim, pode ser que seja, que fique difícil. Mas agora vocês têm uma equipe de trabalho, e essa equipe de trabalho vai discutir as questões que entendem, como eu disse agora há pouco, sejam relevantes, sejam importantes, sejam necessárias em termos de informação. Vocês, para fazer uma leitura e um diagnóstico da empresa, precisam conhecer esse tipo de informação, e por isso vocês vão fazer apontamento. Não precisa fazer a pergunta, né, completa, mas precisamos analisar fluxo de caixa. Se tem o fluxo de caixa. Precisamos compreender como é que né, a gestão financeira e a conciliação das contas. Precisamos saber como é que está sendo o controle do faturamento. Precisamos saber como é que eles calculam o preço de venda dos produtos. Precisamos saber o que vocês precisam, o que eles têm de estratégia de divulgação, o que eles têm de propaganda, o que eles têm. Passeiem por todas as áreas. Pensem em todas as áreas. Como é que eles estão atuando lá nas redes sociais? Como é que eles têm a gestão de clientes? Será que eles têm controle de clientes? Será que eles têm classificação de clientes? Como é que é o controle de estoque? É um mercado. Como é que eles definem a compra? Como é que eles identificam a quantidade a ser comprada? Como é que eles identificam o controle dos fornecedores? Como é que... É uma lista enorme. E então, compreendo, Maríndia e todos os colegas, sim, é um desafio, mas o bacana é a construção. Não acho que seria adequado, não é adequado, eu pegar uma lista
um roteiro de perguntas e entregar para vocês. Olha, a partir da definição da empresa, vocês peguem isso aqui, vão lá, mandem por e-mail isso aqui, eles vão responder e aí vamos começar. Não, o nosso exercício já é exatamente nessa construção do nosso instrumento o primeiro é esse de captação das informações. Quais informações? Não vamos sair a fazer nada nas empresas ainda essa semana, tá? Uma vez que o grupo amanhã já me diga, ó, professor, fechamos com o mercado lá, eles já toparam, nós já fizemos um roteiro de perguntas, sábado de manhã já estamos indo lá para fazer pergunta e tal, não sei o quê, já marcamos um Google Meet com eles. Por favor, nós temos que ter o nosso roteiro padrão. Nosso roteiro padrão, que vai ser um pouco lá do que Maríndia trouxe, vai ser um pouco do que Daniel trouxe, do que o Henrique trouxe, do que o grupo do Juarez trouxe, do que o grupo do Julian trouxe. Estes grupos vão trazer ideias, perguntas, e nós vamos começar, então, a conciliar isso e construir. Semana que vem, mais tardar em 2 semanas, nós estamos prontos para agendar uma reunião com a empresa. Certo? Podemos já ter até uma reunião preliminar com eles, para explicar a ideia, o projeto, combinar, fazer aquelas combinações de datas de encontros, formatos e tal, mas depois, a primeira reunião de trabalho mesmo, quando a gente vai levar o nosso instrumento e vamos começar a fazer as entrevistas e tal, aí é um pouco mais adiante, vamos com paciência e tal. Tem algumas mãozinhas aqui, algumas foram levantadas e já baixaram, porque possivelmente foi esclarecido. Eu não sei quem levantou primeiro, Evelyn e depois Diego. Oi, boa noite. Eu queria tirar algumas dúvidas. Já que não vai ter um roteiro, tá? Como é que a gente vai saber no decorrer do trabalho se a gente está seguindo no caminho certo da proposta que a gente tem que apresentar na cadeira? Não, o roteiro vai ter. O roteiro vai ter. Ah, tá. O roteiro, nós vamos ter. Só que esse roteiro vai ser construído a 48 mãos. Tá? Por isso que eu disse. Esse primeiro vai ser um brainstorming aqui. Cada grupo vai ficar pensando, né, em que informações precisa de todas essas áreas. Isso que eu estava exemplificando aqui. Né, que informações nós precisamos. Tá? Depois nós vamos reunir tudo isso e vamos formar um roteiro. E esse roteiro todos os grupos vão seguir. Tá? Ah, tá, entendi. E lá no fim, Evelyn, para apresentar o diagnóstico, nós vamos ter um formato também. Ah, tá, isso que eu queria saber. Sim, nós vamos passar por uma análise SWOT, nós vamos fazer o círculo dourado, talvez nós ainda possamos incrementar com um Canvas, uma proposta de valor. Então, vão ter formas de concluir o trabalho. Não é assim, cada um faz o que, né, nós vamos ter. Mas tudo a seu tempo. O primeiro passo vai ser essa construção da nossa ferramenta de trabalho, que vai ser a primeira ferramenta, que é obtenção de informações. Precisamos compreender, fazer a leitura da empresa, entender a empresa, identificar onde é que tem problemas e tal. E para isso nós temos que ter um roteiro. Né? Esse roteiro nós vamos construir agora. Tá, outra pergunta. Depois que a gente já tiver feito as análises e tudo, e se a gente vê que tem mais de uma área precisando de um auxílio, tá? Dentro da empresa, por exemplo, a gente conclui o trabalho focando apenas em uma área, ou a gente tem que abordar as áreas que a gente achou dentro das análises que precisam de auxílio? Vamos pensar o seguinte: se nós fôssemos prestar serviço para determinada empresa, né, nós identificamos que tem algum problema lá na área financeira, mas também tem um problema ali na área de compras, né, e tem alguma coisa a ser melhorada também na área da TI. Nós vamos passar o que para eles? Nós vamos passar tudo. Porque só resolver a área financeira talvez não seja suficiente. Nós precisamos fazer uma leitura completa, geral. Uma leitura geral. Tá. Não significa que nós vamos resolver o problema, mas nós vamos
apontar os problemas, identificar problemas e apontar, no mínimo, olha, precisa ter uma ação aqui. Né? Podemos dar algumas dicas e tal. Mas tem que ser geral, né? Porque senão ele pode até achar interessante, seguir e não conseguir resolver o problema, porque tinham outras questões também a serem... Então, nós vamos fazer uma análise geral. Tá. E a última pergunta, que é referente à reunião que o senhor falou agora. A reunião com a empresa é entre grupo e empresa, é isso? Entre grupo e empresa. Entre grupo e empresa. Se as empresas tiverem alguma dúvida, pode colocar o meu celular à disposição, eu falo com eles. Né? Vocês me avisam antes, me chama no WhatsApp e avisa, olha, o pessoal quer falar com o professor, tá? Não tem problema. Mas a reunião vai ser entre grupo e empresa. Tá certo. Então. Obrigada. Diego? Boa noite, professor. Boa noite. Qual é o tempo que a gente tem para desenvolver essa atividade? A primeira? A primeira, nós daqui a 2 semanas, vamos estar começando a levantar as informações. Depois nós temos a interpretação dos dados. Tá? Depois nós vamos ter a construção das alternativas e a apresentação para a empresa. Isso acontece daqui até final de junho. Perfeito. Então, final de junho é o nosso encerramento desse semestre e a nossa data para entregar o projeto de melhoria. Perfeito. Eu sugeri uma empresa que eu já trabalhei com meus colegas e eu tive conversando com o pessoal de lá e eles até então não teria problema, mas devido ao Covid eles não vão receber. Eles não vão poder dar o apoio que a gente precisaria, as informações que eles precisariam, porque eles estão eles reduziram o quadro de funcionários, estão trabalhando sob rodízio, e com essa redução está sobrecarregando todo o quadro de funcionários e eles não vão ter tempo para atender a gente. E aí? Pena, né? Mas é que se eles realmente não vão ter tempo de passar as informações para nós, aí não adianta, né? Porque nós precisamos, né? Claro que em função da pandemia vai ser tudo remoto, vai ser tudo à distância, vai ser tudo por videoconferência, mas eles precisam, né? Alguém da empresa que tenha domínio das informações, ou algumas pessoas que tenham domínio das informações das diferentes áreas vão ter que estar à disposição nossa, mesmo que sejamos objetivos, que a gente já tenha um roteiro. Tu pode dizer, olha, eventualmente a gente vai ter um roteiro, a gente pode te mandar por e-mail e quando tiver tempo né? Não precisa ser presencial, a gente fazendo pergunta, presencial sim, que eu digo online, né? Tu manda para ele e eles te respondem, mas ele vai precisar de tempo. Eu conversei com o diretor da empresa e nesse meio tempo aqui que eu estava conversando com a gurizada aqui do grupo, e ele falou que não teria problema se não fosse todo esse embaraço que a gente anda vivendo no momento. Outra questão... Mas assim, ó, se surgir alguma outra empresa, ou mesmo se eles acharem, tá, mas é só 3 ou 4 encontros aí, que vai tirar uma horinha nossa, e aí vocês acham que já é suficiente e tal, aí pode ser. Então, né, vocês também não vão tirar muito tempo da empresa. Né? Penso assim, 3, 4, 5 encontros, e 1 hora em cada encontro, se forem bem objetivos e tal, eventualmente uma ou outra informação fica para eles depois fornecer. Se forem objetivos, e hoje a gente precisa ser objetivo, a gente não pode ficar divagando muito, essa construção do roteiro vai ser coletiva e vai ter um olhar mais fino meu, porque eu não quero que vocês cheguem com 98 perguntas lá e ocupem o dia todo ou uma semana fazendo perguntas para eles, vão ter que ser coisas bem objetivas. Então nós vamos filtrar. É possível que venham muitas questões aqui nesse nosso exercício na semana que vem. A gente vai filtrar isso, ver o que realmente é importante. Tá? E agora, se não surgir nenhuma outra empresa e essa aí também não der, bom, aí a gente busca alguma lá no projeto. É que essa empresa eu trabalhei lá 2 anos, então eu tenho acesso aos setores e é familiar, entendeu? Então, o diretor da empresa lá é pai do meu cunhado, então teria acesso
seria bem interessante, mas devido à pandemia não vai ter condições. E ele já teve bastante casos de Covid lá na empresa. Sim. Pena. Mas vai ter empresa, vai ter alguma empresa, tá? Mais alguma dúvida? Maríndia? Alguma dúvida, Maríndia? Nada, eu nem levantei a mão. Não, mas eu quero te ouvir. Quero saber se Mas por que? Eu tô quietinha. Eu sei, mas eu quero saber se está claro agora com relação ao roteiro. Tá, não, já tô fazendo aqui um pré-roteiro pra mim me achar, não adianta. Essa guria tá ligada... O organograma também, do que vai ser preciso, a gente já tá fazendo. Não adianta, se tu não vai me dar a ferramenta, eu não faço. Tu já tá quase com o projeto pronto. Projeto de melhoria. Não é pra tanto, né? Já tá com as sugestões prontas, só não tem assim, a empresa ainda. Não sabe para quem que vai sugerir, mas tu já tá cheio de sugestões. Jefferson, assim, ó, agora é a melhor semana pra gente poder fazer isso. Porque a partir da semana que vem começa os AP1. E aí começa, segunda tem trabalho, terça tem trabalho, quarta tem trabalho, blá, blá. E, pô, é o penúltimo semestre, tá? Começando a ficar puxado. Então é melhor a gente começar a focar, a fazer isso agora, do que deixar isso pra lá pras últimas 2, 3 semanas. Não, tem que ser agora. Isso. Tem que ser agora. Mas eu prometo que eu vou parar de encher tanto o saco, tá? Eu vou pedir pros guris pararem ali, me ajudarem, que só eu falo do grupo. Tem que ser assim, Maríndia, tem que ser assim, participativa. Eu só disse, eu brinquei, calma, porque a questão do roteiro vai ser, sim, um roteiro padrão. Não, é que outra coisa, eu tô com Covid em casa, então eu tô trancada no meu quarto, eu não tenho o que fazer. Eu preciso, eu já olhei todo o catálogo da Netflix, né? Eu preciso de alguma coisa, algum trabalho nesse corpinho. Aí eu preciso fazer alguma coisa. Tu tá com Covid? Tô com Covid em casa. Mas tu tá bem. Tá tudo bem? Já controle? Passou o pior já. Tô no finalzinho já na quarentena. Bom. Mas já foi. Já tive momentos melhores. Sim. Não tô nem eu, tô lavando a mão, as roupas, colega. Minha mãe que tá fazendo tudo pra mim. Tô sendo paparicada. Minha mãe tá fazendo tudinho. Eu não levanto a bunda pra nada em casa. Tá uma show. Eu vou bater os 100 quilos. Não come duro. Mas enfim, senhor, passa trabalho nesse corpo, senhor. Eu preciso fazer alguma coisa. Meu Deus do céu. Vou te mandar os questionários para responder. A turma tá adorando aí, ó. Manda. Eu tô fazendo trabalho das minhas colegas, que nem é meu lá do trabalho. Pode mandar. Maríndia, semana que vem tem as AP1, tá? Vou te enviar aí. Já pode mandar aí, ó. Tô fazendo os de direito humano aqui. Eu tô vendo a aula e tô respondendo coisas de direitos humanos. Pode fazer. A Maríndia escutou mesmo, mas melhores, colega. Profi. Vamos lá. Diga, Bruna. Momento de descontração, mas assim, ó, como a colega falou, nós também estamos no mesmo barco e nosso grupo está sem empresa. Manda a lista aí para nós ver, vamos conversar, vamos lá. Que a gente quer sim, assim, ó. Por enquanto eu tenho aqui. Então eu tenho aqui uma empresa, um estúdio personal. Tá. Atividade física, academia. Tem uma empresa de eventos esportivos. Tá. Tem uma empresa de loja de roupas em couro feminina. Tá. E tem uma indústria e comércio de roupas e calçados de tradição gaúcha, gauchescos. Por enquanto, eu tenho essas 4 que já se manifestaram. Temos agora, de 8 grupos, 4 que disseram que têm, né, uma ideia de empresa familiar. Então, a princípio, até não precisaria mais empresa, mas posso conseguir mais empresas se for necessário. Hoje é isso. Não creio que devamos nos preocupar ainda hoje sobre qual empresa. Hoje, o trabalho é começar a construir o nosso roteiro. Tá? Isso é que vocês vão fazer hoje. E esgotar as alternativas de empresas familiares que nós tenhamos proximidade e conhecimento. Não tendo, já temos essas 4, e aí os grupos que não têm, que inclusive um é o teu, pode já sinalizar, e os demais também sinalizar se tem preferência por alguma dessas.
É o que a gente está tentando fazer nesse momento, prof. Para começar um roteiro, a gente precisa ter uma empresa para ter uma noção do... Não, vamos inverter. Nós vamos fazer o roteiro padrão e depois, em cima do roteiro padrão, nós vamos adaptar a cada empresa que surgir. Mas nós primeiro vamos ter o roteiro padrão. Não vamos fazer pergunta para loja de roupas de couro feminino. Não, prof. Assim, ó, a gente só quer se organizar como grupo, tá? Tá. Depois eu respondo, tá, Richard? Assim, ó, como grupo a gente quer se organizar para ter uma noção da localização dessas empresas, se vai ser viável ou não, ou então se a gente vai correr mais ainda atrás, porque assim, ó, dos colegas que estão ali, nós não temos muitas opções. Na verdade, não temos opções nem sugestões. Mas assim, ó, localização, Bruna, nós não vamos visitar a empresa. Não vai precisar visitar a empresa. É uma não podemos. Não podemos, não vamos. Não podemos. Existe uma orientação, assim, inclusive da própria universidade, de que não deve ter visita nas empresas nesse trabalho. Nós vamos fazer reuniões virtuais e tal. Mas a gente precisa ver a fachada, nós precisamos ver o layout. Mandem foto, falem, né, pesquisem no Google Maps, vamos buscar alternativas, mas não podemos visitar. Tá, outra pergunta. Como o senhor falou anteriormente com o colega, não precisa necessariamente, a gente faz uma análise completa, nós podemos pegar um determinado setor para, vamos dizer assim, ver a necessidade e corrigir ali. O senhor tem uma prévia do que cada uma dessas empresas está passando, essas pré-selecionadas? Ainda não. Vamos ter, mas não tenho ainda. Tá. Não tenho ainda. Problemas elas têm, porque elas estão pedindo socorro. Problemas elas têm. Talvez nem saibam, e às vezes acontece o seguinte, Bruna. Elas vêm dizer que, nós temos um problema de vendas lá. E depois vocês vão identificar que não tinha nada a ver com o problema de vendas, tinha problema de não saber comprar, de não saber definir preço de custo, preço de venda, de não saber, enfim, entende? Então, às vezes, eles acham que tem determinado problema e não é aquele problema. Problemas eles têm, mas vocês, independente do que eles manifestarem, vocês vão ter que ir a fundo para ver se realmente tem a ver o que eles disseram ou se as questões são diferentes em outras áreas, mais profundas e tal. Tá? Tá, vamos conversar mais um pouco aqui entre o grupo e ver o que a gente faz, então. Vamos montar um... Então, ok, vamos encaminhar, então, as atividades para hoje. Se não tem mais dúvida, agora eu quero encaminhar as atividades para vocês seguirem nos grupos. Tá? Tá, beleza. Mais alguma dúvida? Muito bem. De novo! Fala, Maríndia. Olha só, Sora, eu queria só saber uma coisa. Tu falou da questão financeira, da questão do departamento pessoal, da questão do marketing, ok. Eu queria saber se a gente vai ter que entrar também nas questões mais... como é que eu posso dizer assim? Que não são levadas tão a sério, vamos dizer. Tipo, código de ética dentro da empresa, questões sobre segurança na empresa, se tem ou um treinamento entre os funcionários de segurança, tipo de incêndio, sei lá, uma coisa assim. Esses detalhezinhos. A gente vai ter que trabalhar eles também, ou a gente pega o geralzão mais ali, a parte financeira, a parte de marketing, tipo... No nosso roteiro padrão, não. O nosso roteiro padrão, não, porque senão vai ser um roteiro, como eu disse, com 98 questões e vocês vão precisar... Não, o nosso roteiro padrão tem que ser o básico, as questões que não podem deixar de ser levantadas. Mas... depois, dependendo da atividade, talvez vocês realmente tenham que pensar um pouco sobre ergonomia e os cuidados com relação à saúde física dos trabalhadores, porque é uma indústria, está tendo muita apresentação de atestado médico, muito isso. Dando um exemplo agora, aleatório. Beleza, e aí dependendo do segmento que a gente pegar. Aí no segmento vocês realmente, isso aqui nós vamos ter que ir mais a fundo. Certo. Tá? Certinho, obrigada. Então é isso, pessoal.
Não havendo mais dúvidas gerais, compreendemos, temos mais ou menos uma ideia do cronograma ao longo do semestre. Nós vamos estar nos encontrando sempre aqui. Gostaria de fazer, assim, o apelo de que todos vocês estejam aqui. Infelizmente, nós temos exatamente 9 alunos que não estão nos grupos, que não estiveram semana passada e não estão aqui hoje. Então, né, vou ter que ter um tratamento diferente com eles, em termos de encaminhamentos e tal, porque eles vão largar atrás, e vão ter que formar um novo grupo e tal. Mas, ok, isso é outro problema que eu vou resolver. Nós temos 8 grupos definidos. Estes 8 grupos, penso que só está faltando uma pessoa, temos 40 aqui, menos eu, 39, dos 40 que estão aqui distribuídos nos grupos. Isso é muito bom, estão todos aqui. E assim deve ser, tá? As nossas quintas-feiras, 1h, 1h30, de esclarecimento de dúvidas, de encaminhamentos, de combinações, e vamos avançando, certo? Aí orientações para a semana seguinte, de trabalho e tal, de uso de novas ferramentas, de novas etapas, e vamos avançando. Essa é a ideia, ok? Vai ter, como eu falei semana passada, um processo de avaliação que vai ser construído exatamente como orientar a universidade, AP1, AP2 e AS. O AP1 vai ser um relatório individual que eu vou pedir para cada um, o AP2 vai ser um relatório que eu vou pedir, e o AS vai ser a apresentação do projeto, lá no final. Lá no final de junho, início de julho, vocês vão apresentar o projeto para a empresa, o projeto de melhoria, as ideias de vocês, e vamos avaliar aquele trabalho, tá? É isto. E nós vamos construindo esse trabalho ao longo do semestre. Eu quero, assim, continuar. Desculpa, estava bonito ali, né? Mas eu resolvi interromper um pouquinho. Pessoal, vamos cuidar, por favor, né? Me perdi completamente. Então, vai ser isso. Sim, vou fazer o pedido. Estejam aqui conosco. Quinta-feira, 19h, vamos sempre ter 1h assim, de conversa, de alinhamento, de esclarecimento de dúvidas, de orientações para a próxima etapa, certo? Vamos avançando, vamos construir, assim, bons diagnósticos e bons trabalhos de análise, tá bem? Desafio para hoje, para a semana, e como data limite para postagem, quarta-feira. Nosso encontro é quinta. Eu preciso de um tempo para dar uma olhada lá, tá? Vou dizer agora, quarta-feira, vocês até quarta vão postar lá o roteiro de perguntas que vocês entendem seja o roteiro adequado. Eu vou pegar o roteiro do grupo 1, o roteiro do grupo 2, o roteiro do grupo 3 e vamos tentar condensar isso num único roteiro que vai passar a ser, então, o roteiro padrão a ser utilizado por todos e em cima desse roteiro padrão, vai ser mais condensado, aí sim, como perguntou a Maríndia, mas as perguntas mais específicas vão ser depois colocadas a partir da especificidade de cada empresa e de cada grupo. Até quarta-feira que vem, vocês sinalizem, se informem, me informem, até quarta-feira que vem, lá no grupo, tá? Lá no grupo, lá na sala de interação. Grupo 2. O grupo 2 vai lá e vai me dizer, olha, está confirmada, a empresa topou, é o supermercado tal, etc, etc, etc. Está confirmada aquela empresa, beleza. Grupo 1, confirmamos, tem essa empresa. Grupo 3, não sabemos ainda. Se puder nos indicar logo, então, uma daquelas empresas, por favor, porque não conseguimos. Então, até terça, quarta, vocês podem ainda buscar uma empresa. Se não conseguiram, digam lá para mim, olha, vamos precisar de uma empresa lá do projeto. Aí, terça ou quarta, eu defino isso. Quarta-feira, limite para vocês postarem o roteiro sugerido por vocês. Na quinta, durante o dia, eu vou trabalhar um pouco nisso. E quinta-noite, retomamos o roteiro
e montamos o padrão, o definitivo, e estabelecemos a próxima etapa. Combinados? Combinado. Muito bem. Dou-lhe uma, dou-lhe Professor, duas. eu disse até essa quarta. Hoje é quinta, até quarta próxima. Ok? É o roteiro, é a sugestão de roteiro. Olha, professor, acho que nós temos que fazer essas perguntas. Vamos me mandar lá 40, 50, 60 perguntas. Não vai ser aquilo, mas eu vou pegar o de cada grupo e vamos montar um padrão. Por isso que eu quero até quarta, para quinta poder trabalhar um pouquinho nele. Muito bem, agradeço a atenção e presença de todos. A partir de agora, desejo bom trabalho, boas discussões, questionamentos a partir de agora, então, né, depois de desconectarmos aqui, passam a ser feitos lá no ambiente aula, lá no espaço de cada grupo, aí cada grupo pode trazer os seus questionamentos, e ao longo da semana eu vou respondendo na medida que for acessando lá o ambiente, vou respondendo as questões de vocês. Alguma questão urgente? Sim, alguma questão urgente pode me chamar pelo WhatsApp, vocês agora já têm o meu número, podem me chamar pelo WhatsApp. Questões mais urgentes. Se não, ambiente aula. Se pode esperar, faz a pergunta. Não, se o professor responder amanhã, tudo bem, faz lá no aula e eu respondo lá. Estamos entendidos? Tudo certo. Show de bola. Muito bem. Boa noite, professor. Boa noite aos colegas. Tudo bom. Boa noite. Boa noite. Feito. Daisa, Evelyn. Boa noite, meu povo. Tchau, bom final de semana. Boa noite, boa noite. Tchau, pessoal. Daniel, boa noite, Carol. Valeu, um abraço. Bye, bye. Richard, José Edson, Daniel. E Marília, vê se vai conseguir dormir, viu? Não. Boa noite. E se o Jefferson acha que vai se livrar de mim, ele tá achando muito errado, que eu ainda vou pentelhar ele agora, ainda de noite. A gente tem uma coisinha pra conversar. Eu sei. Já Tá estava. sabendo. Rachou em botar o nome. Eu lembro. Rachou em botar o WhatsApp. Não, perdeu. Capaz, eu infernizo ele, ó. Há tempos já? Sim, a Marinda já tem o meu WhatsApp. Não é de hoje que eu pentelho ele sabe disso. Então tá, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite, Daniel. Boa noite, tchau. Boa noite, boa noite. Tudo bem, Vanessa? Ah, desconectou. Quando eu perguntei, agora já foi. Vanessa abriu a câmera, eu achei que ela queria falar alguma coisa, mas aí desconectou. Não, acho que até está aqui ainda. Tá aí. Tudo certo? Tchau. Luiz César, tudo tranquilo? Fala. Ô, professor, só a data da postagem que o senhor falou ali, eu estava respondendo no grupo ali para o pessoal ali, não prestei atenção direito. Até quarta vocês postam, até quarta que vem. Tá. A postagem desse rascunhão, assim, né? Desse roteiro com tópicos que vocês acham que tem que perguntar. Beleza, show de bola. Tchau, tchau, valeu. Tchau, valeu. Osmar, alguma dúvida? Tamires, está por aí? Guilherme? Bruna? Bruna, eu acho que queria falar alguma coisa ainda. Não, só estava terminando aqui de discutir com o grupo sobre a empresa e as perguntas que a gente vai fazer. E até quarta a gente põe no formato Word ali, mais ou menos, e posta no grupo lá, no grupo 5 para o senhor poder ver. Ótimo, perfeito, é isso aí. Então tá, estou interrompendo a gravação aqui também, porque por hoje estamos encerrando. Boa noite, Guilherme.